Seja resiliente em Deus para vencer, parte 7, final. 5 atitudes do apóstolo Paulo em sua missão. E a base desta mensagem está escrita em Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nesta mensagem, vamos refletir sobre a resiliência do apóstolo Paulo em Deus, um poderoso exemplo de fé e perseverança diante das adversidades. Paulo, um dos maiores apóstolos da história da Igreja de Cristo, enfrentou muitas perseguições e dificuldades ao longo do seu ministério. No entanto, permaneceu firme em sua missão de espalhar o Evangelho. Nesta mensagem, vamos destacar 5 atitudes do apóstolo Paulo em sua missão. Primeiro, perseverança na perseguição. O apóstolo Paulo enfrentou severas perseguições por causa do Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 25, ele descreve vários sofrimentos pelos quais passou. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Vemos no texto citado que a resiliência do apóstolo Paulo é um testemunho poderoso de perseverança diante das perseguições. Em sua trajetória ministerial, Paulo enfrentou muitas adversidades que teriam feito muitos desistirem. Ele foi preso, apedrejado, açoitado e sofreu naufrágios. Em outras provações descritas em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 26 a 28. No entanto, sua fé em Cristo e seu compromisso com a missão de pregar o Evangelho nunca vacilaram. O apóstolo entendia que a perseguição fazia parte do chamado de Deus e via suas tribulações como oportunidades para glorificar a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, o apóstolo Paulo declara suas muitas aflições, demonstrando uma impressionante resiliência em Deus. Segundo, força na fraqueza. Mesmo em meio às adversidades, o apóstolo Paulo encontrou força na sua fraqueza. Ele reconhecia que sua suficiência emanava de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo Paulo enfrentou inúmeras adversidades durante o seu ministério, incluindo perseguições, prisões, naufrágios e enfermidade. No entanto, ele demonstrou uma capacidade extraordinária de persistir, não por causa de sua própria força, mas por confiar na graça de Deus. A resiliência do apóstolo não se baseava na ausência de lutas ou dificuldades, mas na sua capacidade de encontrar força na fraqueza através do poder de Jesus Cristo. Ele compreendia que sua fraqueza era uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Em vez de desanimar diante das dificuldades, o apóstolo via cada desafio como uma chance de depender mais profundamente da graça de Deus. Isso não só o sustentava, mas também servia de poderoso testemunho para aqueles que estavam ao seu redor. Terceiro, compromisso com o chamado. O compromisso do apóstolo Paulo com o chamado de Deus é um dos exemplos mais extraordinários de resiliência na Bíblia. Desde o momento de sua conversão no caminho para Damasco, Atos capítulo 9, versículos 3 a 6, o apóstolo dedicou sua vida à missão que Deus lhe confiou: pregar o Evangelho a todas as nações, especialmente aos gentios. O compromisso dele com o seu chamado foi inabalável. Ele entendia que sua vida pertencia ao Senhor e que seu propósito era testemunhar sobre a graça de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 24, ele afirma: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui o apóstolo expressa claramente seu compromisso inabalável. Essa declaração revela a profundidade de sua dedicação. Paulo não considerava sua própria vida mais importante do que o cumprimento do chamado de Deus. Sua resiliência era alimentada por um profundo senso de propósito e um amor ardente por Cristo. Quarto, abnegação total em Cristo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse versículo reflete de maneira profunda a resiliência do apóstolo Paulo em sua abnegação total em Cristo. Neste texto, Paulo revela a essência de sua vida transformada e de seu compromisso total com Cristo. Sua resiliência é demonstrada através de 3 aspectos principais. 4.1. Identificação com Cristo. O apóstolo afirma que está crucificado com Cristo. Isso significa que ele considera sua antiga vida e seus desejos egoístas como mortos. A crucificação de Cristo não é apenas um evento histórico para Paulo, mas uma realidade espiritual que transforma sua vida diária. Ele reconhece que sua identidade agora está completamente unida a Cristo, o que lhe dá força para enfrentar qualquer adversidade. 4.2. Viver em Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está enfatizando que sua nova vida é totalmente dirigida e capacitada por Cristo. Esta nova vida em Cristo é a fonte de sua resiliência. Paulo não depende de sua própria força ou habilidades, mas da presença viva de Cristo nele. Esta união com Cristo é o que lhe permite perseverar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. 4.3. Viver pela fé. O apóstolo Paulo declara que a vida que agora vive na carne, ele a vive na fé do Filho de Deus. Sua vida é caracterizada por uma confiança constante e inabalável em Cristo. A fé de Paulo no amor e no sacrifício de Jesus é o que sustenta a sua resiliência. Ele entende que, assim como Cristo se entregou por ele, ele também deve viver em total rendição a Cristo. 5. Esperança no futuro eterno. A esperança do apóstolo Paulo não estava nas coisas terrenas, mas na promessa de vida eterna com Cristo. Ele encoraja os crentes a manterem os olhos fixos na recompensa celestial. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! O apóstolo Paulo descreve sua vida cristã como uma batalha. Ele enfrentou inúmeras adversidades, perseguições, naufrágio e desafios, mas nunca se desviou do propósito que Deus lhe confiou. Sua resiliência foi marcada por uma luta constante pela verdade do Evangelho, superando obstáculos e mantendo-se firme na missão que recebeu do Senhor. O apóstolo combateu o bom combate, completou sua carreira e guardou a fé, sempre olhando para a promessa da recompensa eterna. Sua vida nos ensina que a resiliência em Cristo não é apenas sobre suportar dificuldades, entretanto sobre manter-se fiel ao chamado de Deus até o fim, com a certeza de que a recompensa celestial nos espera. Que possamos seguir o exemplo de Paulo, combatendo o bom combate da fé, perseverando em nossa carreira espiritual e guardando nossa fé até o fim. E assim como o apóstolo, que possamos olhar para o futuro com esperança, confiando na promessa de que o Senhor, justo juiz, nos dará a coroa da justiça naquele grande dia. Aleluia! Bem, queridos, chegamos ao final da 7ª e última parte da mensagem. Seja resiliente em Deus para vencer. Entretanto, se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.